Quero que você abra a sua Bíblia comigo. A terceira epístola de João. Nós vamos ler aí o capítulo todo. Se você tiver com dificuldade, você acha Apocalipse. Antes de Apocalipse está Judas. E depois você encontra o texto da epístola de João, a terceira epístola. Amém? Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, diz: espera um pouco, pastor. Acha Apocalipse, você volta a Judas e depois terceira epístola de João. Mesmo assentado, eu quero compartilhar desse capítulo, que são 15 versículos, mas eu vou ler algumas partes, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque é importante para que a gente possa compartilhar aqui. O primeiro versículo começa assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que tenhas prosperado em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Certamente me alegrarei quando vieram os irmãos e testificaram da tua verdade. Assim como tu andas na verdade, não tenho eu maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Agora você vai no versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por esta causa, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem receber e o lançam fora da igreja. Agora você vai lá para o versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós damos testemunho, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Amém? Você fica com a sua Bíblia aberta. Eu quero compartilhar aqui nesse texto 3 personagens distintos, 3 homens que o apóstolo João aqui fala sobre eles e sobre aquilo que eles são. Mas antes de eu compartilhar dessa palavra, eu quero que você, mesmo assentado, curva a sua cabeça por um momento, feche seus olhos e faça uma oração a Deus e pergunte: quem sou eu na igreja? Quem sou eu na igreja? O que eu faço? Como eu faço? E quando eu faço? O que é a igreja de Jesus hoje? Faça essa oração. E eu quero compartilhar de uma palavra para que Deus possa renovar as nossas vidas. Espírito Santo, tu conheces, ó Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão. A tua presença, Senhor, é tão real que é o ponto de entender que o Senhor tem um propósito para cada vida, para cada filho. Está, Senhor, na tua presença, e entender que o Senhor está sempre conosco todo dia. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala com os teus filhos. Ministra, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem ministrado, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você olhe para a sua vida
e compartilhe quem nós somos em Cristo. E eu fiquei imaginando um tema para essa mensagem. Eu fiquei assim pensando, e Deus me deu um tema, dizendo assim: quem é quem dentro da igreja? Isso significa não só dentro dessas quatro paredes, mas quem é quem na caminhada cristã, como igreja de Jesus. E esse tema me chamou muita atenção porque mostra quem realmente nós somos. E eu fiquei pensando, como João, o apóstolo aqui mencionado, olhou para essas três pessoas e identificou neles. A palavra-chave aqui nesta carta que João escreve chama-se testemunho. Verdade que era manifestado. João, ele começa a escrever uma carta à igreja, mas com destino a um homem, mostrando que Deus é Deus e ele vê todas as coisas. Por isso, quando ele começa escrevendo esta carta, falando sobre o significado real do testemunho cristão, ele mostra que Deus olha todos. Deus vê a todos. E é interessante que João escreve uma carta a um público, a algumas pessoas, e ele olha quem era o homem que estava sendo portador das verdades. Primeiro ele menciona Gaio, depois ele demonstra a sua realidade, trazendo através de um homem não tão bom assim, uma realidade. Mas quem era Gaio? Quem era esse homem? Quem era esse servo? E eu quero falar, começando por ele, que existem características boas e ruins em todos nós. Nós temos que saber como colocar isso em prática. Então, por isso, quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E Demétrio é o último que ele menciona, mas no meio tem um que é um nome até esquisito, Diótrefes. Era um homem que tinha ali suas verdades, e Deus confronta ele através da palavra. Mas como demonstrar que nós somos filhos de Deus? Então eu quero falar do primeiro, que era um servo. Se você observar na vida desse homem, ele era um homem rico, pelo texto que está lido. Se você olhar, você vai ver que ele era um homem próspero, que o apóstolo João menciona ele e diz assim: que a sua prosperidade que seja bênção, que a sua saúde seja próspera e que a tua alma seja também próspera, como você também é. Então ele era um homem que tinha posses, era um homem que era servo, era um homem que entendia aquilo que Deus tinha para a vida dele e que Deus tinha chamado ele para esse serviço. Por vezes, João chama Gaio de homem amado. Se você observar, está no versículo 1, versículo 2 e versículo 5. Ele fala que esse homem, Gaio, ele era amado. É evidente que João era alguém amoroso, conhecido como alguém que tinha um coração bom, que falava ao coração das pessoas. Mas Gaio certamente era um homem especial. Creio eu que Gaio era um homem de fácil ser amado. Ele era um homem que, não pelas posses, mas porque ele era um verdadeiro servo. Ele ajudava aquelas pessoas que precisavam. Ele era um verdadeiro servo por aquilo que ele fazia. E aí a pergunta é uma: será que nós somos fáceis de ser amados? Será que nós deixamos as pessoas nos amar? Pergunta a pessoa que está do lado: você deixa eu te amar?
em Cristo Jesus? Não, pastor, está liberado. Não, quem quiser me amar está liberado. Mas será que nós demonstramos isso? Essa é a pergunta. Imagina, Gaio aqui, ele era um homem fácil de ser amado. Ele era uma pessoa boa, cheia de fé, cheia de palavras de vitória, mostrando que o céu é um lugar bom, e ele estava ali assim para compartilhar isso. Essa pessoa é fácil de ser amada. Mas aquela pessoa que só vive reclamando, nada para ele está bom, tudo que se faz é pouco. Será que essa pessoa é fácil de ser amada? Será que essa pessoa que vive caminhando como se o mundo está acabando, e aí ele fica ali naquela circunstância, ele diz assim, não, está difícil demais, não tem jeito, ele não deixa ser amado. E a pergunta é, será que eu sou uma pessoa difícil? Quem sou eu dentro da igreja? Quem sou eu no meio da comunidade? Gaio tinha muito dinheiro, tinha saúde, tinha bênção financeira, ele tinha uma vida cheia de vitória, e ele era cheio de vida. Até então o apóstolo aqui fala para ele, olha, que a sua prosperidade física também, espiritual também, quando ele menciona a alma. Mas é interessante entender que existe circunstâncias que a gente fala assim, está difícil demais, está difícil, eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que vai acontecer. Mas Gaio entendeu que João podia amá-lo, João podia liberar a palavra que precisava ser liberada. Agora eu quero chamar a sua atenção para liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé comigo, fique de pé. Existem momentos em que a gente tem que ter, como nosso irmão Eloy disse aqui assim, nós temos que ter uma atitude. Nós temos que colocar algo em prática. E uma das coisas que nós temos que fazer é declarar que nós não aceitamos sobre a nossa vida coisas que não são de Deus. E eu quero que você repita comigo. Eu quero que você repita comigo, mas eu quero que você repita com fé, acreditando. Eu quero que você possa declarar para a sua vida, porque esse homem que eu estou mencionando aqui, ele tinha uma vida próspera, não porque as pessoas queriam, mas porque ele determinou no coração. Erga uma das suas mãos assim comigo. Você que acredita que a palavra é liberada. Eu rejeito toda miséria, toda doença, toda maldição que possa ter sido lançada sobre a minha vida. E eu tomo posse sobre a minha vida, mediante a palavra, que a prosperidade física, espiritual, financeira, em todas as áreas, vão estar sobre a minha vida, mediante a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aí você assenta. Pode sentar. Veja, esse homem, esse primeiro aqui foi servo. Ele entendeu essa realidade. Se você quiser, olhe para a sua Bíblia, você vai ver tudo isso que eu disse. Ele era um homem que entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu aquilo que Deus tinha chamado ele como verdadeiro servo. Tem um exemplo de um folheto que muitas vezes as pessoas entregam aí, falando sobre bem-estar. Bem-estar físico, um bem-estar, uma boa alimentação, fazer exercício físico, higiene, descanso e uma vida disciplinada. É interessante que, se nós pensarmos na nossa vida espiritual da mesma forma, pense comigo, a alimentação que Deus tem para nós chama-se pão da vida, é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dela diariamente, para sermos fortalecidos. Nós precisamos exercitar a nossa vida piedosa, de uma vida na prática, não só na teoria,
mas na prática, vivendo a realidade de entender que Deus tem sempre algo bom para a nossa vida. Outra coisa é fazer exercício físico. Qual é o exercício que eu tenho que fazer? Muitas vezes é jejuar, tirar um tempo de dedicação à palavra, leitura mesmo, aquela que você para e exercita a fé mediante a palavra. Outra coisa, é interessante que nós temos que tirar de nós tudo aquilo que é o peso, os lixos jogados, não só pela mídia, mas pelas palavras que muitos dizem: não tem jeito. Não, rejeite isso, diga: não, na minha vida não, na minha vida eu tomo posse. Outra verdade é descansar no Espírito, descansar em Deus. Sabemos que não é tão fácil assim, senão não estava na Bíblia. Olha, descansa em Deus. O salmista trazendo, olha a realidade, descansa no Senhor, alegra-te no Senhor. Mas nós precisamos praticar isso na realidade e na prática. Então eu mencionei a primeira verdade desse homem, desse verdadeiro servo. Será que eu me identifico com isso? Será que eu me identifico como uma pessoa serva? Se você não se identifica com ele, vamos falar um pouco do outro agora. Que ele era um homem chamado de ditador. Este é o paradigma do homem, da mulher, do cristão, que é crítico e resiste à obra de Deus. Ele é aquele que tem uma opinião formada sobre tudo. Ele tem tudo aquilo que ele quer, ele sabe, ele faz, e ele faz além melhor do que os outros. Ele tem no seu coração um desejo de fazer aquilo por primeiro. Se você observar na Bíblia, que deve estar aberto, você vai ver no versículo 9, que ele queria a primazia, esse Diótrefes. Ele queria ser o primeiro, ao ponto de não deixar nem João pregar, de não deixar nem João falar da palavra de Deus para as pessoas. E aqueles que eram do lado de João, sabe o que ele fazia? Tirava da igreja, expulsava. A definição da Bíblia Nova Jerusalém diz assim, que eles eram expostos e expulsos do meio da igreja. Veja, esse é o líder que tinha esse coração. Diótrefes queria sempre ser o centro das atenções. Ele olhava para João não como um apóstolo, como um homem de Deus enviado, mas ele olhava para ele como um rival, como se ele fosse um empecilho para o ministério. E eu ouvi um pastor falando sobre isso. Ele conversava com outro, e aí o outro dizia assim: olha, aqui não é igual lá na sua cidade. Aqui nós temos os melhores pregadores, as melhores conferências, as igrejas são grandes, as circunstâncias aqui são mega. Não é igual lá na tua cidade, que as igrejas são médias e pequenas, que você pode conferir, toda esquina tem uma igreja e pronto. E aí esse pastor disse assim: peraí, isso significa que nós não estamos lutando contra o diabo, mas nós estamos lutando contra outras igrejas? E ele disse assim: irmão, está errado. A Bíblia diz que nossa luta é contra as potestades, contra os dominadores desse mundo. A nossa luta não é com o irmão ou contra o irmão. A nossa luta não é contra a outra igreja. A nossa luta tem que ser para resgatar as vidas do diabo. Agora, imagina como que era estar envolvido aonde que alguém dizia assim: não, nós vamos viver assim e pronto. Ele era ditador, destruía todos aqueles que se levantavam para ajudar a João no evangelho. Seria difícil caminhar com uma pessoa dessa. Aí eu volto para a pergunta inicial: quem sou eu no reino de Deus? Será que eu sou Gaio, aquele que serve? Será que eu sou esse homem com o nome esquisito, Diótrefes, que questiona tudo que faz? Será que eu estou disposto
a ser o verdadeiro servo que Deus quer usar nesse tempo? Esta é a pergunta, esta é a realidade. Será que eu vou deixar Deus agir? Infelizmente, em todos os lugares tem. Na empresa onde você trabalha tem um cara assim, que ele, se ele puder, ele olha para você e diz assim: esse cara quer tomar meu lugar, eu vou arrumar um lugar para ele, lá fora. Eu vou arrumar um lugarzinho para ele, para que ele possa nunca conseguir chegar no meu lugar. Pessoas desse tipo tem em todos os lugares. Às vezes na família também tem alguém que é assim. Na nossa família ele quer ser o centro de tudo, ele quer fazer todas as coisas, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele faz tudo. Aí ele compartilha de algo, e se a pessoa não aceita, ele diz: você está errado, quem está fazendo certo sou eu. E aí eu não tenho como não falar. Dentro da igreja tem pessoas assim, tem pessoas que vivem essa realidade. Ah, mas é só aqui, só lá? Não, em todos os lugares tem. Agora nós precisamos compreender: quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu neste lugar? Em terceiro lugar, ou o terceiro personagem que eu quero falar é Demétrio, um bom exemplo. Talvez se eu pudesse destacar aqui ele como bom exemplo, eu poderia ver que as atitudes de João para com ele era: as pessoas de fora dão testemunho dele. Como que as pessoas de fora olham para mim e olham para você? Eles olham para mim e para você como pessoas que compreendem o reino de Deus, compreendem a palavra de Deus. Eles olham para nós como verdadeiras testemunhas ou luzes que brilham em meio ao escuro. Como nós somos vistos? João diz que ele era um bom exemplo. Existiam pessoas que não eram líderes, como Gaio. Existiam pessoas naquele tempo que davam um bom testemunho. E aqui João destaca esse homem, Demétrio. Ele não era aquele cara eloquente, aquele cara que estava à frente de tudo, mas ele era alguém que as pessoas olhavam e diziam assim: poxa, você tem uma boa integridade. No nosso meio tem pessoas que eles não estão à frente, mas Deus os usa como bom exemplo. Pessoas tementes a Deus, que leem a palavra, que oram, que jejuam, que pagam o preço. E às vezes eles não estão no destaque porque eles escolheram dar simplesmente um bom testemunho. Quando um bom exemplo, as pessoas olham e dizem assim: eu não sei o que essa pessoa é, não sei o que ele faz, mas eu sei que ele dá um bom testemunho. Houve uma pesquisa entre os anos de 80 e uma parte de 90 dos cristãos desse período de 1980 até meados de 1995 por aí. Eles fizeram uma pesquisa entre os irmãos que se converteram nesse período, que eram cristãos desse período. E é uma coisa muito interessante que eles encontraram, que pessoas que se converteram nesse período eram pessoas simples, muitas vezes em circunstâncias eram até meio inflexíveis, só que eles eram pessoas de bom testemunho, pessoas de caráter, pessoas que, se ele falasse para você assim: eu vou estar na sua casa, podia chover canivete. Pessoa que, se você fizesse um negócio com ele, você podia fazer o que for, ele chegava lá e falava assim: não, eu tenho um compromisso com você, dava um bom testemunho. Hoje a igreja está vivendo o melhor momento da sua história, uma das melhores colheitas já demonstradas, igrejas sendo tocadas pelo Espírito Santo, cheias. Mas como está o testemunho das pessoas que estão lá dentro? Como a pessoa olha para mim e para você como o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem um bom testemunho? Vamos avaliar isso. Esse homem aqui tinha essa característica. Ainda Paulo escreve em Filipenses 3,17 que: sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim
andam. De manhã nós estávamos falando sobre andar no Espírito, andando no Espírito por fé, e o testemunho fez parte. A verdade de Deus tem algo para a nossa vida. Como eu posso declarar que eu sou servo de Deus em meio a um mundo tão difícil? Diante de uma possibilidade difícil, eu chego lá e vou dar um verdadeiro testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida e a fidelidade de Deus para com tudo aquilo que Deus tem para a minha história. João declara um testemunho real a respeito desse homem, Demétrio. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele destaca isso. Ele era um homem de bom testemunho. Ele dizia coisas que as pessoas acreditavam. Outra coisa, ele era genuinamente cristão em seu interior e expunha isso para as pessoas. Dava um bom testemunho verdadeiro. Ele buscava constantemente glorificar a Deus. Está lá no versículo 12. Glorificar a Deus em tudo aquilo que ele fazia. Ele era um líder? Não. Ele era um pastor de igreja? Não. Mas ele era um homem de caráter, que tinha a integridade. E João olha para ele e diz assim: você tem um bom testemunho, não só pelos que são daqui da igreja, mas aqueles que estão lá fora olham para você e dizem assim: realmente você surpreende a cada dia, essa sua atitude. Como viver nesse tempo? O testemunho da verdade é quando você pode ver o resultado na vida de outro. O maior resultado, se eu sou ou não um bom testemunho, não é por aquilo que eu falo, mas sim por aquilo que as pessoas dizem de mim. Então a verdade, se eu sou um verdadeiro cristão, se eu sou a testemunha viva de Jesus nesse tempo, não é por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, mas sim por aquilo que as pessoas veem de mim. Testemunho de vida. Quem sou eu na igreja? Essa é a pergunta, a qual eu, chorando, falei assim: Deus, eu preciso me identificar aqui. Será que em algum momento eu sou esse servo? Ou será que em algum momento eu sou este ditador? Será que eu estou dando um verdadeiro testemunho como o terceiro? Deus me fez refletir sobre isso. E Ele falou assim: veja o resultado nas pessoas. Se o que você fala é verdade, as pessoas acreditam. Mas se você fala e as pessoas não acreditam, você não vive a verdade. E eu entrei em crise, falei assim: Deus, então eu quero mudança. Eu não quero viver de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque Deus me vê em todos os momentos que eu ando. Sabe o que é tremendo? Deus me vê no mais profundo da minha intimidade. Sabe o que é tremendo? Quando Deus me vê, o testemunho, quando eu estou só. Aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu declaro, aquilo que eu vivo. Talvez no meio da comunidade é fácil dar um bom testemunho, mas como é dar um bom testemunho para aqueles que realmente conhecem? Veja, esse homem aqui chamado Demétrio, as pessoas conheciam ele e falavam assim: olha, ele, o que ele é na igreja, ele é lá fora. Isso faz uma comparação: o que eu sou aqui dentro, eu tenho que ser lá fora, no meu trabalho, aonde eu estiver. E por fim, ele tinha um bom testemunho também do apóstolo João. Imagina, João estava falando dele, a realidade de Deus estava sobre ele. João encara a verdade de olhar um homem e dizer assim: aqui vai um homem temente a Deus, aqui vai um homem que muda a história, aqui vai um homem que está transformando as coisas. Ele encontra no meio da história aqui 3 personagens e ele identifica que estão junto da igreja. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para continuar agradando a Deus? E essa é a pergunta que eu quero encerrar. Quem sou eu como igreja? Agora eu mudei.
não é na igreja, é como igreja. Como eu sou, como nós somos, como as pessoas olham para a igreja Pentecostal Filadélfia e Várzea Grande, como as pessoas olham para o líder, como as pessoas olham para o pastor, como as pessoas olham para o membro. Será que eu estou dando um bom testemunho aí fora? Será que quando as pessoas olham e falam assim, Filadélfia, poxa, que bom, uma grande igreja, pela fé já, né? Uma grande igreja. Quem crê nisso? Aleluia, pensei que eu estava sozinho. A grande igreja. Hoje de manhã eu falei o tamanho da igreja que vai ser aqui nos próximos 5 anos. Aí quem estava de manhã sabe qual que é o número. Comprando aí um monte de lugar e Deus vai agir. Isso é só para quem crê. Quem não crê fica só olhando para mim dizendo assim, pastor ficou louco. Eu estou louco. Eu estou louco porque eu larguei serviço, larguei tanta coisa. Falei assim, eu quero viver para Deus. É loucura. Quantos vão fazer isso? Não sei. Quantos vão entender o propósito de Deus também? Não sei. Mas quem sou eu como igreja? Fica de pé comigo, eu quero orar. E eu quero que você pense nessa realidade. Quem somos nós como igreja? Nós cantamos aqui assim, né? Você é um espelho. Eu fiquei muito impactado com isso. Às vezes a gente fica imaginando assim, como que Deus confirma as coisas nos detalhes. Eu queria ver Deus de uma forma, mas Deus tem as suas formas de agir. Quem sou eu como igreja? Quando nós cantamos aqui, nós estávamos falando que cada um aqui é especial para Jesus. E é fato. A confirmação é que seu DNA ninguém tem. Igual a você ninguém pode ser. Eles podem até querer imitar, como o diabo imita demais. Às vezes alguns colocam assim, poxa, eu não aguento mais todo mundo querendo me imitar, querendo ser igual a mim, vai viver a sua vida e tal. Mas quando nós temos algo que chama a atenção, e tem uma ilustração bem interessante sobre isso, que havia um vagalume que ficava brilhando no escuro, e havia uma cobra próxima, e aquela cobra começou a olhar aquele vagalume, e aquilo, ele começou a querer morder o vagalume. Aí o vagalume foge para um lado, foge para o outro, foge para um lado, foge para o outro. Ele diz assim, olha sua cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, mas por que você está fazendo isso? Você está querendo me comer por quê? Aí a cobra vira para ele e diz assim, sabe por quê? O seu brilho me incomoda. Você me incomoda. Talvez a palavra que as pessoas dizem até para mim, para você, é assim, olha, eu não aguento mais, essa pessoa me incomoda demais. Mas não é porque é chato, é porque ele tem algo que Deus tem. Eu tenho algo que Deus tem, você tem algo que Deus tem. Sabe o que é? É a marca de Deus, amém? E nós vamos incomodar, sabe quem? O diabo. Esse nós temos que incomodar. O diabo tem que olhar para nós, tem que ter raiva mesmo, porque esse é o sentimento que ele tem. Então às vezes a gente está passando por um momento e o diabo está dizendo assim, por que ele está conseguindo vencer? Por que ele está conseguindo romper? Sabe por quê? Que é um Deus poderoso que me mostra quem eu sou. Começa a me olhar, começa a me ver. Eu quero que você feche os olhos, ponha a mão no seu coração, e eu quero que você ore a Deus. Quem é você no reino de Deus? Quem é você como igreja? Quem é você? Como que Deus vai te chamar? Servo bom e fiel, entra no reino. Servo maravilhoso, servo obediente, servo fiel. Mas não esqueça que a palavra de Deus também diz assim, esse servo é mau, ele não fez aquilo que eu queria. Mas que nessa noite nós possamos sair daqui com a palavra de Deus para mim e para você, dizendo assim, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos o exemplo para esta geração. Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite para entender essa realidade.
quem somos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus conhece o seu e o meu coração. Ele sonda, ele fala assim: eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Com seus olhos fechados, orando ao Senhor, eu quero te dar 1 minuto para que você possa orar, dizendo assim: Deus, se eu era um Diótrefes, eu quero ser Gaio, eu quero ser um Demétrio, eu quero ser um servo, eu quero ser alguém que dá um bom testemunho. Feche os olhos e olha ao Senhor. Fica preocupado se a pessoa que está do seu lado vai orar ou não, porque é pessoal, é você e Deus. Ore, fale com Deus agora, da sua forma. Ore com Deus, ore, fale: Deus, preciso, eu quero, a mudança tem que acontecer. Oh, Espírito Santo, você possui o que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Tem um mistério. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. É, Jesus, Tu és, Senhor, aquele que sonda o coração. O ouro eu consigo só admirar, Nós sondamos corações aqui, mas te Deus. olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus. Existe em você. O que você fez ou deixa de fazer não apagou o início. Deus escolheu você. A verdade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Você é precioso, Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu quero
convidar. Deus ministrou ao meu coração algo, e eu sei que Deus tem ministrado ao seu coração algo nessa noite. Mas eu quero convidar você que precisa ter uma convicção que Deus está na sua vida. Pastor, o senhor está chamando para aceitar Jesus? Se você não aceitou Jesus, eu também estou te convidando. Eu também quero te convidar. Mas existe um momento na nossa vida que a gente para e fala assim: será que Deus está comigo? Deus está. O que falta é a sua atitude de ir em direção a Deus. Então eu quero convidar para vir aqui à frente. Você que quer isso para a sua vida. Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus para mudar a minha vida. Se você já fez a declaração como Senhor e Salvador da sua vida, mas você quer renovar Ele nessa noite, eu também convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero fazer esta oração. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você entende, você sabe que você precisa de Jesus. Eu quero que você saia daí. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Espírito de Deus, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta,
Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui à frente. Sabe, Senhor, o que cada um tem passado, aquilo que tem necessidade. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre essas vidas aqui, de uma forma especial, ministrando ao coração, os sentimentos na alma ferida, que ele seja tocado pelo Senhor. E o momento, Senhor, que tu sondas esses corações aqui, olhando, olhando o coração, olhando aquilo que os teus filhos precisam, aquilo que as tuas filhas vieram. Senhor, que o teu Espírito Santo toque em cada uma delas, cada pessoa, Senhor, que veio aqui à frente. Que o fato de estar na igreja possa ser o fato dele também ser igreja do Senhor, ser a igreja viva que testemunha, que é servo e que além de tudo é o que escreve a vida de cada um. Senhor, se eu posso pedir algo ao Senhor nessa noite, porque eu poderia só agradecer, mas eu quero pedir sobre essas vidas aqui, o Senhor, da tua forma, do teu jeito, da forma como o Senhor tem para fazer, ó Pai, toque nessas vidas, no coração, na alma e no espírito. Senhor, que aquilo que precisa ser feito, faz. Aquilo que necessita ser feito, faz. As vidas aqui. Se porventura chegou aqui alguém à frente que precisa reconhecer o Senhor como Salvador, o Senhor escreva o seu nome, o Senhor escreva a sua vida poderosa no Senhor. Deus tem algo especial para mim e para você, e Ele muda, e Ele toca, e Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. Oh, Espírito de Deus, seja, Senhor, sobre essas vidas, seja sobre esses corações aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, com seus olhos fechados ainda, eu quero que você faça uma oração comigo, quero que você repita algo comigo. Vocês que estão aqui à frente, eu quero que vocês repitam algo comigo. Quero que você declare assim: Senhor Jesus, eu decido nesta hora que o Senhor faz parte da minha vida. Eu desejo uma mudança, uma transformação, um renovo, a restauração, a cura, a libertação, aquilo que a tua palavra tem para mim. Eu tomo posse, eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Toma conta dela, faz dela aquilo que for necessário, muda-me, transforma-me, faz aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, eu declaro, consciente daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você toma posse disso para a sua vida? Amém? Você toma posse? Saiba que Deus sempre tem o melhor para a sua e para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero ainda fazer uma oração aqui. Desses que vieram à frente aqui, tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus? Aqui, uma. Reconciliando. Entregando. Duas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Os que vieram aqui à frente. Então eu quero dizer que Deus abençoe a vida de vocês. Que
Que o Espírito Santo de Deus, que essa oração seja para a vida de vocês fazendo parte. Amém? Se você que veio aqui à frente também se sentir afastado dos caminhos do Senhor, também saiba que Deus conhece o seu coração e sabe por que você veio aqui à frente. Amém? Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. Amém? Que Deus possa falar e continuar a falar no seu coração. Amém? Eu quero ainda orar, já encerrando. Cadê? Quem que é que está fazendo, que fez 15 anos? Sexta. Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Ela está aí? Está aí ela? Cadê? Todo mundo vai ficar caçando ela, se ela não vir, vai ser mais. Eu quero orar por ela, que ela fez 15 anos na sexta-feira. Pedir uma oração especial. Quando a pessoa pede, a gente ora. Tem alguém aqui que fez aniversário por esses dias aí e quer uma oração? Opa, já está aqui à frente, vem aqui. Quem mais? Tem mais alguém? Tem? Amanhã já vai recebendo. Fica aqui juntinho, bem aqui na frente. Tem mais alguém? Cadê? Vem aqui. Quem fez aí? Tem mais alguém que fez aniversário por esses dias também? Vem aqui à frente, vamos orar já, declarando. Enquanto isso, Deus vai ministrar o seu coração também. Amém? Isso. Estendo as mãos para cá. Vamos abençoar a vida, os filhos, das filhas, amém? Ó, bastante gente que fez aniversário. Todo mundo está fazendo 15 também? Tem alguns que até riram aqui. 15, pastor, faz hora que passou. 15 a Amanda está fazendo. Mas vamos, ergam as mãos para cá, vamos abençoar a vida deles, amém? Espírito Santo, Senhor Pai, conhece, Pai, a vida dos teus filhos. Senhor, nós abençoamos a vida. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Pai. Nós declaramos, Senhor, a bênção do teu Espírito Santo. Que o renovo, Senhor, que a bênção do Senhor, que a data, Senhor, de aniversário seja não só por um momento, mas que possa ter a alegria de viver o melhor para o Senhor a cada dia. Abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Com a mão erguida ainda, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar. A tua presença, Senhor, real nas nossas vidas. Leva-nos em paz. Nos dê, Senhor, uma semana na tua presença, debaixo da tua graça. Que a graça do Senhor, a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, sobre todos os filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Deus abençoe. Tu és real, me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me